Olá, olá meu povo, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos dando início ao nosso Pod Fé, aquele projeto que nós já sonhamos há um tempo, conversei com vocês e hoje nós estamos definitivamente começando. Pod Fé por quê? Porque nós vamos falar muito sobre fé, nós vamos falar muito sobre Deus, vamos falar também sobre a vida, o cotidiano das pessoas, né? Não somente do lado religioso, porque a gente precisa ter fé para tudo nessa vida. Não só no sentido de religião, mas qualquer projeto que nós formos fazer, qualquer coisa, precisamos ter agregado a isso a fé. Então nós vamos falar de fé sobre todos os sentidos. Então logo depois da vinheta, nós vamos estar voltando com vocês aqui para conversar. Então, a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, devido aos acontecimentos, devido a tudo que nós temos passado na nossa caminhada, que vocês têm acompanhado já ao longo de algum tempo, né? E agora, recentemente, nós também tivemos uma outra situação de perda. Nós queremos começar a falar sobre isso, porque às vezes nós achamos que a nossa fé irá ser abalada, nós perdemos as esperanças, perdemos o vigor e a força, né? Aquele desejo de estar mais perto de Deus com as intempéries da vida, com as coisas que a vida tem nos causado. E é exatamente sobre isso e por isso que nós queremos falar disso, porque eu sei que, como a gente, tem muitas pessoas também que todos os dias perdem pessoas que amam. Então nada mais justo do que nesse primeiro episódio a gente abordar esse assunto de uma vez por todas, né? Quanto mais o remédio amargo você toma de vez, porque também já vai sarando, já resolve problemas, né? Então nós vamos abordar exatamente a nossa perda, a perda do Pedro. E recentemente nós tive a perda da minha sogra, né? A irmã Elza, que foi estar no paraíso também ao lado de Deus. Então nós vamos abordar sobre isso, vamos falar sobre isso nesse episódio. E hoje eu tenho um convidado aqui, um amigo muito especial, juntamente com a sua esposa. Nós havíamos até programado uma outra pessoa para nós conversar, mas Deus ele trabalha de forma que a gente não entende. E quem somos nós para, saber, questionar como é que Deus trabalha? E nós vivemos algo em comum com essa pessoa, vocês vão saber daqui a pouco. E eu quero falar com vocês que eu estou com meu amigo José Ronaldo Araújo. Ele é muita coisa, gente. Ele é publicitário, ele é administrador e nas horas vagas ele é artesão. Aquele camarada que vai lá e pega o barro e faz uma obra espetacular. Temos também a nossa irmã Leni, sua esposa, e nós estamos aqui hoje, Ronaldo. Eu tenho muita gratidão a Deus pela nossa amizade, pelo tempo que nós nos conhecemos. Tínhamos um projeto aqui, temos ainda, né, que só está parado no momento, mas temos um projeto de pequeno grupo onde nós aprendemos a palavra de Deus, onde nós lemos e foram dias edificantes. Estamos ainda em stand-by, mas voltaremos em breve com fé em Deus. Então é um grande prazer ter vocês aqui hoje, para que a gente comece a falar sobre isso, destravar também algumas áreas da nossa vida, que por vezes a gente, diante das circunstâncias, se encontra meio travado, né? Então nós vamos conversar hoje. E outra coisa, que seja descontraído, tá? Que seja leve, que seja um tempo de risadas. E também pode ser um tempo onde a gente se sinta emocionado também, porque não existe como falar de pessoas que nós amamos, principalmente as que não estão mais entre nós, e não se emocionar, né? Mas que, sobretudo, seja um bate-papo leve e que a presença do Senhor esteja conosco, tá bom? Temos aqui algumas perguntas, eu até pedi no meu Instagram para as pessoas mandarem pergunta, mas era domingo, domingo de Páscoa, e está muito envolvido com as famílias. Houveram algumas perguntas, mas eu vou seguir um script aqui e depois eu vou voltar também e responder algumas perguntas que chegaram pelo Instagram. Quem não me segue no Instagram já aproveita lá, Noilton Santos é meu Instagram, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. E vocês também do Ronaldo, da Leni, e vocês nos dão essa moral lá, tá bom? Vamos lá. Falando de fé, e aí nesse tempo de cristãos, a gente está inserido nesse contexto, eu quero começar a fazer uma pergunta para você, e o Ronaldo vai contar a história dele, tá pessoal? Como ele perdeu alguém também muito querido. Eu gostaria, antes de perguntar, né, que ele se apresentasse, a minha história vocês já conhecem. Agora que ele também falasse um pouco da história dele, da perda dele,
para que vocês para que a gente não começasse aqui meio aleatoriamente, sem vocês saberem de que se trata, tá bom? Ronaldo, seja muito bem-vindo. Ok, obrigado a todos. Conhecido carinhosamente como Helena, né? Minha esposa, Leni. Como José Ronaldo, né, como indivíduo, eu sou filho de baiano, né, casado com uma baiana, mas eu sou carioca. Baiano, tem mais baiano fora da Bahia do que na Bahia, e meu pai baiano foi para o Rio de Janeiro e foi buscar a minha mãe numa colônia italiana em Minas. Ok. Disso aí, acabei vivendo no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu sou suburbano, né, eu sou carioca suburbano, nasci no Meier, criado na subida de Petrópolis. Então assim, eu sou um cara do asfalto e ao mesmo tempo da cachoeira. Eu sou o cara do asfalto e ao mesmo tempo da mata, né? E isso fez com que eu tivesse na Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro, uma convivência onde tive muitas perdas, né? De muitas crianças criadas comigo, eu ia frequentemente, assim, no decorrer da minha infância e adolescência, fui no enterro de muitos. Eu comecei a ter perdas de pessoas morrendo muito ligadas a mim muito cedo, né? E de doença, teve em 70 para 80 um surto de meningite no Rio de Janeiro muito grande, perdi pessoas, né? Mas principalmente com a violência, né? Tanto assassinado porque tinha se envolvido com atividades que a gente normalmente não é comum a gente comentar, ou como vítima ou como vilão, né? E acaba sendo como vítima também de toda uma circunstância. E essa questão de morreu alguém ali, vamos ver quem é, se é alguém ligado, é um sentimento de perda que se dá muito grande porque você acaba tendo relacionamentos muito familiares. Meu pai faleceu também, né? Meu pai trabalhava na GE americana, de uma forma trágica, né? Com derrame cerebral, então eu acompanhei pessoas acamadas em estado terminal. Naquela época nós tínhamos a AIDS, né? Era moda e tal, então eu perdi muitos amigos também que acabaram adquirindo a AIDS e além de outras doenças graves. Então a vida de um carioca, né, é uma vida que conhece muita gente, está em muitos ambientes. Mas essa perda que a gente vai estar falando aqui não é a perda de amigos ou de um pai, né? É a perda de uma filha, né? Quando eu desisti de ser seminarista franciscano e resolvi tentar ser uma pessoa normal, eu acho que eu não consegui muito isso não, mas acabei me casando e tendo uma criança. Essa criança, ela nasceu com fragilidades no coração, né? E veio falecer quando eu estava preparando a festinha de 1 ano de nascida. E assim, o último suspiro de vida foi nos meus braços, onde eu observei os olhos dela embaçarem, né? E uma forte energia, né, em mim, e onde eu entreguei para os médicos tentarem fazer a ressuscitação, que não foi possível. Então assim, esse sentimento, depois da gente ter sido seminarista franciscano, viver, né, falando de fé, e a sua pergunta é exatamente essa, tem a base da fé. A gente tem duas coisas que eu aprendi com o tempo, que fé é a gente acreditar que algo esteja acontecendo sem ainda ter acontecido. Você tem a certeza de uma obra já realizada. E a promessa de família, a promessa de ter alguém fruto de ti, né? Não é natural pai enterrar em filhos. É natural os filhos enterrarem os pais. E a gente tem um medo muito grande da morte, tá? E devido a eu ter convivido com a morte na minha infância e adolescência, não me preparou para esse momento de perda da minha filha, tá? Então a gente começa a questionar, o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. O que eu fiz de errado? A meritocracia que tanto é pregada, até na própria igreja, por exemplo, o próprio processo de santificação cristão, ele vem da meritocracia. Você respeita as regras de Deus e você vai ser salvo. O processo de santificação, inclusive em Apocalipse está os galardões. Uma fé sem obras é morta. Então você tem que ter boas obras para poder você mostrar e testificar a sua fé. A partir daí você é reconhecido no reino dos céus, né? Então quando você tem uma perda trágica, você acaba questionando, né? Tanta violência, tanta dificuldade, tantas mortes, tanto crime, tanta corrupção, tanta notícia de calamidade, tanto isso, tanto aquilo, tanto isso, tanto aquilo, tanto isso, tanto aquilo, e você se esforça, né? E de repente você se vê
como a vida de todo mundo continua e a sua desastrada. Eu me peguei muito naquela questão, eu ajudava as pessoas, eu era uma âncora moral para outras pessoas. Só que aí eu tinha perdido naquele momento a minha bússola moral, né? Onde é que estava a moralidade, né? Naquilo tudo que eu estava passando, né? Então a minha ancoragem em cima do que eu acreditava, as ideias do cristianismo ou da sociedade ou de família que estavam embutidas em mim, eu questionei. Porque me veio o que muitas vezes a nossa descendência afro diz, né? O banzo. Me deu saudade, me deu banzo, me deu a tristeza. E qual o propósito de continuar, né? E aí, a própria Bíblia, ela nos pontua, mas não nos prepara. E quando eu comecei a entender de que ser cristão é estar preparado para morrer, e quando a gente é líder numa igreja, quando a gente... E quando a gente tem postura de líder numa igreja, quando as pessoas veem na gente essa âncora moral, né, cristã, e a gente não se permite a brincar brincadeiras pejorativas, ou a gente não se permite estar em situação, porque a gente tem que ser líder e a gente tem que ser exemplo, né, de conduta. Só que na realidade a gente tem uma coisa chamada psicopatias. A gente tem os nossos problemas psicológicos que acabam repercutindo em doenças físicas. Eu, pode ver, né, eu tenho sobrepeso, então eu me descobri um dependente químico de açúcar, adoro doce. Então assim, dentro dessas psicopatias, quando a minha fé está abalada, vem aí um sentimento de buscar suprir com outras coisas. Então eu não fui suprir na rua. Eu fui bom carioca, claro. Fui na Portela? Sim. Fui na Grande Rio quando era bloco? Sim. Mas sempre com a conduta dentro de uma bússola moral. Uma bússola e uma âncora moral. Só que quando você perde esse chão, a sua âncora não tem mais aonde você fazer a ancoragem da sua âncora, e você não tem mais a bússola para te direcionar, para qual caminho ir. Aí que a fé você descobre o seguinte: quando você é um ativista dentro da igreja, você está mais acostumado a ser um servidor, a ser um líder, a usar o microfone, a ser referência, você esquece que você, para Deus, é um igual. Aquele que também cometeu um pecado, que está no presídio, que está no hospital, que está caído, que está na sarjeta, que é o alcoólatra, porque tem o pecado da soberba. E o pecado da soberba é que foi o principal ponto questionador da minha fé. Olha, Ronaldo, vou te falar aqui uma coisa. Você tocou em pontos aí que são pontos interessantíssimos. Eu lembro de algumas coisas daquele fatídico dia que o Senhor levou o Pedro. E eu estava dentro da minha casa, quando começou a live, o Pedro cantou algumas músicas. Eu não iria assistir, isso aqui eu estou falando assim, não sei se eu já falei para vocês, mas eu não iria assistir aquela live porque foi um dia de muito cansaço, muito trabalho, muita correria, já era 11 horas da noite. Contei um amigo de longas datas, enfim. A Tânia foi assistir e ficou no celular, mexendo no celular e saía da live, e eu acabei abrindo o meu celular, a live no meu celular. E quando eu abri a live, ele estava cantando e de repente caiu. Quando ele caiu, a primeira coisa que eu falei foi, olhei pela vidraça do meu quarto e falei assim: Deus, ele estava fazendo a tua obra. Não se justifica. Você entendeu como que funciona automaticamente a fé, sabe? E aí, em seguida, eu levantei, coloquei uma roupa, porque eu já estava deitado nesse horário. Quando eu coloquei a roupa, eu falei: vou orar. Aí o Espírito Santo falou assim: não ore. E lembro assim, vagamente, eu olhando pelo corredor da minha casa, a Tânia ajoelhada, e eu vou orar.
o Espírito Santo, não ore. E aí você fala assim, mas que coisa é essa? Sim. E aí, quando a gente se desenrola todo aquele tempo, que a gente meio que sai do ar, não sabe quanto. Né? Não sabe quanto tempo que dura. Eu sei que quando. Eu não sei o que foi que a Tânia viu em mim, que ela me levou para a UPA e chegou lá, eu estava com pressão de 23/18, estava à beira de um infarto, e medicado, aquela coisa toda. Quando a notícia chega, eu estava na UPA, e quando a notícia oficial chega, porque o Espírito Santo já tinha me dito para não orar, e eu entendo a voz, a gente tem a voz do Espírito Santo, e quando a notícia oficial, dada pelo médico, chega, eu lembro que eu abracei a enfermeira, que estava na UPA, ela, vou dar até um abraço para ela aqui, Urânia, um abraço, viu? Você é vaso, você é bênção de Deus. E eu abracei a Urânia e falei assim, como que pode? Meu filho tinha 30 anos, servo do Senhor, estava fazendo a obra de Deus. Como que se explica uma coisa dessa? Eu tenho 50 anos, por que ele não me levou? Falei para a Urânia, sabe, ele podia ter me levado, eu tenho 50 anos. E aí, a Urânia, muito sábia, ela falou assim, irmão Heleno, na verdade ela não falou Heleno, que ela nem me conhecia ainda. Nosso primeiro contato foi ali. Ela falou, não, o senhor tem que entender que ele estava pronto. E aí você para, recua e fica se fazendo exatamente os questionamentos. E aí você falou com muita propriedade. Aí você vê que você não é diferente de ninguém. Você não é mais santo, você não é se santificando sim, mas você, para Deus, você tem a mesma condição daquele cara que nunca experimentou a entrar na igreja, experimentar a graça de Deus, o contato com Deus, porque você e ele têm o mesmo valor. A doença e o dia mau chegou na minha casa. Sim. Que sempre fui cristão, que sempre ensinei bons preceitos a meu filho, que estava fazendo a obra de Deus. Naquele dia, esse dia bateu na minha porta. E aí, onde a gente se depara com perguntas que são inevitáveis. E aí é nesse tema que a gente quer entrar agora. Dessas perguntas, porque a gente sabe, irmã Leni, que são momentos que dolorosos e que a gente não tem como não questionar. E Deus até respeita, né? Não, Deus respeita por quê? Porque ele entende. porque a gente é filho. É filho. E se a gente quando o filho está com dúvida, ele faz o quê? Conversa com o pai. Ele conversa com o pai. Ele pergunta assim, mas vem cá, isso aqui é o quê? Por quê? Exatamente, é por que isso? O porquê. E aí, só para passar para o outro ponto, né? Eu descobri que existe um mundo natural e um mundo ideal. O mundo natural é essa sequência de cada um de nós, somos seres independentes e autônomos, e cada um tem uma relação com Deus e com a natureza, com a sua própria natureza. E o mundo ideal é que a gente quer alterar a natureza. Por isso que, quando a gente estuda os ideais, o mundo ideal, a gente cria as ideologias, que surgiram a política, a diferença das religiões, os sistemas de governo e etc. Então, tudo que é ideológico, a gente percebe que no decorrer da história sofreu mudanças e tem algumas ideologias que caíram totalmente. Mas o que é natural fica. E o que é natural? Nós nascemos e vamos morrer. E no meu caso, da minha menina, que ela tinha 11 meses, a gente vinha se perguntar, qual o pecado dela? Então, uma coisa, a sua questionamento é, ela estava fazendo sua obra. E a minha questão foi, e a vida que ela recebeu e não conseguiu viver? Então, assim, os questionamentos são muito profundos. Sim, sim. Inclusive, eu quero me dirigir a você. Eu tenho recebido várias mensagens de pessoas, inclusive ontem, eu não sei quando que esse podcast vai ao ar, assim, eu estou gravando ele agora domingo de Páscoa. Mas ontem, sábado de Aleluia, eu recebi uma mensagem de alguém que perdeu um filho e teve que ir embora da cidade porque a vida perdeu totalmente o sentido. Para a gente que perde pessoas entes queridas, principalmente, e aí você falou uma outra coisa que é muito importante, o curso natural da vida é alterado quando um pai enterra um filho. E eu tenho isso muito claro hoje. Minha mãe já faleceu, meu pai já faleceu, e é totalmente coisa diferente. Minha sogra acabou de falecer e a gente tem sentimentos totalmente distintos, porque existem pessoas que a gente tem a falsa ilusão, porque é uma ilusão mais humana, né?
aquilo que a gente consegue enxergar. Cumprir um propósito. Uma pessoa que morre com 80, 85 anos, 90 anos, a gente é natural pensar, cumprir um propósito. Lutou uma boa batalha. Né, exatamente. Era uma criança que morre com 11 meses, você fala assim, mas qual que é o objetivo disso? E aí, exatamente o ponto. E eu quero conversar com você também, que perdeu filhos, eu tenho recebido mensagens. Sabe, eu quero acolher você. Porque esse tempo é um tempo de dor. E a minha dor, eu sei que você que passou por isso também sente a mesma dor. E eu quero acolher você, eu quero ter contato contigo. Eu sei que Deus disso, Ele vai fazer uma grande obra. Eu tenho recebido mensagem de pessoas que têm ouvido a gente, que têm orado com a gente, e Deus tem feito mudanças na vida dessas pessoas. Eu sei, existe um propósito, apesar da gente não entender e às vezes não ver, mas existe um propósito. Então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui que são interessantes. O que significa ter fé para você, e especialmente em tempos de dificuldades? Qual o significado? O que significa ter fé nesses momentos de extremas dificuldades? Porque dificuldade todo mundo tem o tempo todo. A gente nasce tendo dificuldade e morre tendo dificuldade. Agora, existem momentos extremos, né? E que realmente você fala, poxa, isso aqui não compensa. Isso aqui não vale a pena. Sim. Né? Em Tiago, que agora eu não lembro exatamente qual versículo, mas ele diz o seguinte, que é ruim um coração dobre. Sim. Quer dizer, um coração que se dobra. Mas também é ruim um coração que não se educa. Né? E um coração que se dobra, mas que ele passa por um processo que ele possa vir a ser educado para evoluir, eu descobri que essa é a evolução que Deus espera da gente. Porque assim, eu participei já de diversos encontros, encontro com Deus, encontros G12, renovação carismática da Igreja Católica, sistema pentecostal evangélico, né? Eu fiz um pouco do seminário católico e depois fui fazer o seminário evangélico. E aí, em todos, não importa a linguagem, né, das subdivisões cristãs, mas todos convergem para a mesma coisa. Né? Você precisa passar por um processo de autoconhecimento, autoquestionamento, autoavaliação, erros e acertos. E aí que você adquire uma consciência do que é certo e errado. Porque quando você vem como criança, você não tem uma noção do que é certo e errado, a não ser ideologicamente o que fizeram de processo linguístico na programação da sua educação. Então, padre, pastor, pai, professor, são todos programadores do software da mente de uma criança. Mas quando você já está programado em cima do que você ouviu, estudou, fez prova, seja o catequismo, o EBD, ou seja, escola convencional ou não, você foi programado. Agora, você de repente foi programado a se dobrar. Opa, mas calma aí. Se você pode ser algo ruim, se converter e ser um novo homem, então você pode se dobrar, mas você pode passar por um processo de transformação. Opa! Então, quando a gente pega um ponto na Bíblia e só estuda aquele ponto, você tira o ponto daquele texto e cria um outro contexto. E aí que vem a persuasão manipuladora. Então, quando a gente chega a uma certa idade, a gente, essa ideologia aqui pareceu ser muito boa, mas ela é uma ideologia, cai por terra. Qual é a minha ideologia? O que eu estudo sobre o que é o meu processo de fé? Se em algum momento eu me dobrei, como é que eu posso me desdobrar e educar, me autoeducar? Então, respondendo a sua pergunta, fé nada mais é do que uma racionalização e uma equalização da minha âncora e minha bússola moral dentro das promessas bíblicas estabelecidas pelo cristianismo. Que em alguns momentos a gente concorda, em alguns momentos a gente não concorda, porque muitas vezes até os líderes que a gente vê fazendo isso pra gente tem uma outra conduta. Sim. E aí a gente questiona. E aí a gente fala assim, mas a gente não está aqui para questionar o líder, a gente está aqui para ver Deus. Só que o Deus a gente nem sabe o nome dele. Então gera um monte de outras coisas. Então fé é o seguinte, não é quem o outro é quem eu sou.
E assim, e por vezes a gente vai passar por dificuldades de questionar homens, né? Agora, momentos extremos, eu aprendi na marra, né, e na dor, que em momentos extremos ele mexe com a sua estrutura, tanto material como espiritual, como do seu psicológico, né? Na verdade, você para de ser você. Eu estou reaprendendo a entender quem sou eu. E que posição que eu vivo e qual caminho que eu tenho que tomar. A verdade é essa. Todos os dias eu vou tentando entender esse mundo que tem que ser regado com muita oração. Não podemos esquecer disso, muita oração. Porque senão a gente desaba. É a bússola moral. Exatamente. Aí tem outra pergunta aqui. Você acredita que a fé é algo que isso aqui é interessante, que se constrói ao longo da vida ou é algo que vem de dentro, desde o nascimento? Por exemplo, você aprende a ter fé? Tem uma escola que de repente vai dar um manual de ter fé. Ou é um sentimento que você vai adquirindo de acordo com a sua experiência? Agora, isso aqui pode ser uma pegadinha. Porque se a fé é uma coisa que você adquire com seu relacionamento com Deus e com suas experiências com Deus, essa mesma experiência, quando não são tão boas, ela pode também. Então a gente vive o tempo todo ao fio da espada, né? É uma linha muito tênue essa questão da fé. Então você acredita que a pessoa já tem ou a pessoa constrói? A pessoa constrói porque eu aprendi que fé vem pelo ouvir. E aí, inclusive é um preceito, fé ele vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra oração, que eu acho que é ela que me dá a ancoragem da fé, que vem a palavra ora, ação. Então é fala e atitude. Né? As pessoas confundem muito. Vamos fazer uma campanha de oração. Vai só reza e não vamos fazer uma campanha de oração financeira, para Deus abençoar o meu lado financeiro. Só que continua pegando fiado em tudo quanto é lugar de pagar, o CPF ele não resolve, deve a Receita Federal, continua com os mesmos hábitos ruins, não aprende a ser um investidor. Ou aumentar suas horas de trabalho, ou ser um produtor. Então assim, campanha de oração para melhorar a vida financeira dela, vai transformar a vida financeira se ela ter atitude? Não. Eu adoro alguns pastores, né? Teve um pastor que falou o seguinte, que o cara, pela fé, já que o cara tinha tanta fé, era um recém-convertido, ele tinha tanta fé, e acreditava que Deus era milagroso, extremamente milagroso, e que ele foi conversar com o pastor, porque ele entendeu o seguinte, que pastor é um intermediário, né, com Deus, né, e ele estava sob o guarda-chuva de proteção espiritual, e que precisava conversar com o pastor para que Deus ajudasse a ouvir e realizar o milagre mais rápido. Aí ele foi e falou assim, o que você quer, né? Qual milagre você quer? Ele falou assim, eu quero ser médico. Então tá bom, vamos orar aqui. Oh meu Deus, que passe no vestibular, faça o Enem, você já fez o segundo grau? Não, estou terminando. Que passe no Enem, que passe no vestibular, que consiga uma boa faculdade, né? Consiga superar a faculdade de medicina. Aí o rapaz falou assim, não, eu não vou fazer Enem, eu não gosto de estudar, eu não vou fazer a faculdade. Aí o pastor, tem certeza? Sim. Mas Deus não é o todo-poderoso, milagroso que ele faça o milagre de me tornar médico. Aí ele foi, então tá, vamos orar de novo. Meu Deus, que esse indivíduo vá para o Acre, para uma aldeia indígena, se ele está aceito como índio, e lá ele vira um pajé. Aí o cara, aí também não. Aí ele falou, rapaz, se decida, tu quer ser o médico ou não quer? Porque só tem dois jeitos. Você estuda para ser médico na nossa sociedade civilizada, como nós assim dizemos, ou vai ser médico de uma forma mais mística em alguma aldeia indígena por aí. Aí o que a gente tem muita confusão é o seguinte, quando a gente fala de um Deus milagroso, parece que a gente quer alguém que faz mágica ao nosso serviço, tipo coelho da cartola, ou tipo qualquer recurso da cartola, mediante o que a gente pede. Inclusive, eu cometi esse erro com a minha filha. No momento que ela estava já morta, eu pedi a Deus que ela revivesse. Então, eu queria, naquele momento, que Deus atendesse ao meu pedido e eu não questionei se a morte dela era a vontade dele. Então, quando às vezes a gente não é atendido num pedido da gente, a gente acha que o erro está em Deus. E aí o que acontece?
a gente precisa entender, Deus faz milagres? Sim. Mas esse milagre tem que respeitar leis naturais, leis circunstanciais ideológicas, que são as leis do país que a gente está, são leis do mercado e etc. E a gente precisa fazer a nossa cura emocional. Eu aprendi isso me isolando. Eu era líder, era ativista dentro de movimentos religiosos, e aí eu resolvi ir para o banco, me calar, não mais falar e morar mais isolado. Eu me autopuni durante anos. Isso aí, Ronaldo, é o seguinte. É interessante você falar isso porque isso é uma deixa muito grande. A primeira questão, a primeira coisa que a gente, que tem perdas que mexem na nossa estrutura como inteira, a primeira coisa que a gente quer é se isolar. Exatamente. Isso faz parte de um processo depressivo, na verdade. Sim. Já, né? A gente quer se isolar porque a verdade é que todo mundo quer abraçar a gente e ninguém consegue abraçar. Mas eles não entendem a nossa dor porque eles não viveram a dor. Isso. Porque qualquer palavra que se diz, Não vai se você fala assim, não, eu não quero ouvir. Sim. De verdade, você é educado, geralmente você dá aquela risadinha, obrigado, mas você não quer ouvir. Você não quer ver ninguém, você não quer conversar com ninguém. E eu vou te falar aqui, hoje a gente está em abril, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 1 ano e 4 meses. E se eu não fizer força todos os dias, eu não me levanto da cama. Se eu não fizer força, eu não venho para a igreja. Às vezes eu vou para a igreja e começar a ouvir. A nossa igreja ela começa já com louvores. E começar a ouvir louvores, às vezes eu perco o culto. O culto deixa de existir, porque... E às vezes são louvores que o Pedro cantava, né? Às vezes, tipo assim, se eu chegar na igreja, o primeiro louvor é um louvor que o Pedro cantava, acabou o culto para mim. Não tem mais culto, porque... Começou a gerar alguns problemas que tem alguns gatilhos psicológicos. Exatamente. Que eles são acionados. São gatilhos que aí, poxa, aí eu falo... E aí volta a questão da fé. Como que eu vou fortalecer minha fé? Se eu não entender, se eu não entender. E aí o Pedro, rapaz, ele falava muito disso comigo. Ele falava assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. E a gente fica assim, mas como que isso coopera? Mas eu lembro de muita coisa que o Pedro falava comigo em relação à Bíblia, em relação a textos bíblicos, e a gente conversava muito sobre isso. E a gente vai se fortalecendo, entendendo que Deus ele é o dono de tudo. Sim. Porque você trabalha numa empresa. Aí um dia o seu patrão chega e fala assim, você está fora. Você vai ficar chateado, não vai? Principalmente se você gostar de morar, de trabalhar naquela empresa, fica chateado. Mas a sua racionalidade vai entender o quê? Ele é o dono da empresa. Querer foi dele. Querer foi dele. Ele, tipo assim, ele quis. Por que é difícil a gente entender isso no mundo espiritual? Quando o dono da vida, o dono de tudo, que é Deus, fala assim, você chegou o tempo, vem. E aí, como a gente não vê, por isso que a fé é bendita lá em Hebreus 11. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente não vê nada disso. Mas aí a gente exercita isso. O tempo todo e não é fácil, tá? Não é fácil. São coisas que a gente não deseja para ninguém. O sentimento de querer morrer, depois que a gente passa por esse tipo de situação, ele é real. Sim. Né? Por isso que ideologicamente, o que a gente sente, a gente toma como verdade. O cérebro não sabe o que é um desejo de que é uma verdade, de uma ação. Então, o que acontece com pessoas como eu, e quando eu te conheci, eu falei assim, eu não sei qual é a sua dor, mas eu tenho uma dor parecida. Eu lembro disso. Eu posso falar que eu conheço a sua dor, mas cada qual com seus detalhes. Eu falei assim contigo. Sim. E eu não fiquei tentando te consolar. Eu só falei assim, você tem uma dor que eu também tenho. Por quê? Eu quis me identificar contigo, que nós somos da mesma tribo. As pessoas precisam buscar seus pares, tá? E o que as pessoas nesse universo da gente, que já perdeu alguém de grande significância e que a gente nos abala só de pensar, você tem um tempo X, eu tenho um tempo muito superior, né? Já tenho alguns anos, mas nem por isso eu já consegui me relacionar melhor
com a dor, mas eu não continuo tendo. E isso pode ser um propósito, porque existem muitas pessoas com as mesmas dúvidas. E a gente também não pode querer que Deus nos responda. Ele vai responder se ele quiser. Se não quiser. Ele vai nos dar essa revelação se ele quiser. Né? E a gente está acostumado a tratar Deus como um indivíduo. Só que nós temos num culto, eu falei algo depois, você até achou, né? Falou assim, nós não somos seres carnais tendo uma relação espiritual. Nós somos espíritos tendo uma experiência carnal. Então, se nós somos cristãos, nós acreditamos que somos um corpo etéreo, que é espírito, que a gente tem um corpo físico, que é essa carcaça, onde a gente tem uma consciência, que é a alma. As dores da alma, ela pode comprometer a nossa condição de espírito. Porque o que é salvo é o nosso espírito. Sim. Né? Porque a alma ela vai perder como consciência do nosso corpo. Só que em nossa alma, a soberba faz com que a gente não consiga entender que nós somos carne, porém um espírito imortal ligado a Deus, onde Ele é que é o nosso Senhor. E nós ficamos pedindo coisa a Ele, achando que Ele é obrigado a nos atender, nos passando com o sentimento de que a gente é o Senhor de Deus. Então, quando eu falo assim, eu brinco muitas vezes, e muitas pessoas me veem até de mal interpretado, diz assim, eu quero morrer. Tem dia que eu acordo e quero morrer. Tá, só que eu entendi que para você ser um verdadeiro cristão, primeiro, não pode ter medo da morte. Segundo, tem que estar preparado para ela. Segundo, tem que desejá-la, mas não infligi-la. Eu não sou suicida, não sou louco. Né? E aí o que acontece? Deus vem me respondendo que eu tenho uma facilidade de isolamento, né? E eu tenho uma facilidade de autoflagelação. E antes de me converter para o protestantismo, né, eu era católico. Então nós temos o purgatório na cultura católica. Né? Então eu ainda venho com aquela visão do purgatório. Né? Se você se auto-infligir com a tentativa de morte, é uma situação muito mais terrível. Tá? Eu abdiquei esse conhecimento católico, sim, em grande parte. Em parte não. Às vezes ainda entra em pequenos conflitos. Tá? Mas independente do purgatório católico, nós temos a questão do crime contra o Espírito Santo e o se autoflagelar com a tentativa de suicídio é um pecado mortal onde você já está se condenando, onde você não espera a condenação final. Ok. Na dúvida, a gente quer, mas não quer. Entendeu? E aí, Deus me abençoou de tal forma que mesmo com um sentimento profundo, né, de desejar a morte ou de desejar, ele falou assim, você vai engordar, você vai ter saúde, você vai ter força, você vai ficar... Você tem talentos, você tem dons, eu vou te dar inteligência. E eu não queria. E às vezes eu não quero. Então assim, o dom que eu tenho de vendas, mas eu não quero treinar vendedores ou ser vendedor. Você pode gerenciar pessoas. Eu falei, não, mas eu não quero liderança nenhuma. Aí quando a gente começa a frequentar nas igrejas, né, o pastor vem, você já está frequentando aqui 1 ano, 2 anos, assume aqui o ministério. Não, aí eu saio. Porque eu não quero aquela responsabilidade de liderança. Mas Deus trata. Só que a gente, como humano, recusa o propósito de Deus. Mas quando você pega e fala assim, Deus, então tá bom, já que não tem jeito, eu não morri. Eu acordei. Oh, que coisa ruim. Eu acordei mais um dia. Que é talvez o sentimento que está tendo ao acordar. Cara, e aí o corpo dói. E aí vem problema ortopédico, aí vem sobrepeso, aí vem pressão alta. Aí vem os riscos de derrame, problemas cardíacos, e aí agrega um monte de outra coisa. Aí o pessoal fala, 50 anos, né, a partir de 50, eu posso falar que estou nessa faixa, é a menor idade. Que nada, né, nada, não sabe a besteira. Mas a fé, voltando para a questão, me ensinou o seguinte, então tá bom, Deus, eu sou um filho perracento, mas tu é Deus. É isso aí. E aí? O que vai acontecer? E Deus fala assim, tu é burro, velho. Tu é burro. Tu sabe o teu propósito.
Eu te dei dons. Executa, velho. Aí eu falei, tá bom então. Só que aí você já não é mais aquele jovem, você já não é mais aquela pessoa e você já tem outras tantas dificuldades. E aí vem com a experiência fazer um... A fé tem que estar em constante educação. Sim, sim. Como podemos ensinar nossos filhos a ter uma fé sólida e verdadeira? Isso aqui é interessante. A Bíblia vai dizer, ensina o menino no caminho que deve andar, porque mesmo depois de grande ele não se desviará dele. E muitas vezes nós pecamos, tá? A gente vive uma era da vida, né? Onde a gente vive muito relapso, né? Onde a gente deixa, na verdade, as crianças tomar a rédea da situação. Graças a Deus, e aí vou até me endireitar aqui para falar. Eu fui agraciado, porque Pedro, ele entendeu o propósito desde cedo. Ele queria desde cedo. Ele ia para a escola bíblica dominical mesmo quando eu não ia para os cultos mesmo quando eu não ia cantar na igreja quando tinha microfone e quando não tinha, lia a Bíblia, escolheu ser batizado nas águas aos 12 anos de idade, por vontade dele mesmo. Viveu, é lógico que viveu uma adolescência, como todo adolescente, né? Que tem as suas nuances e a gente sempre foi muito claro. Mas na adolescência dele, quando ele começou a ter alguns amigos que a gente às vezes olhava e achava que não era legal, aquela coisa toda, ele um dia fez a Tânia calar a boca. Tranquilamente, assim. A Tânia, um dia ele falou, não vou para a igreja hoje. Aí a Tânia começou a falar um monte. Aí falou. Aí ele falou assim, quando ela terminou, ele falou assim, mãe, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que eu vou para a igreja porque você manda? Ele falou, aí a Tânia ficou assim, olhando para a cara dele e falou assim, não. Eu vou para a igreja porque eu aprendi e eu quero isso para mim. Então, aí, com a dona, com a pergunta, como podemos ensinar nossos filhos a ter uma fé sólida e verdadeira? E aí eu fui agraciado, Deus me deu a graça de ter dentro da minha casa. Algumas pessoas falam assim, você foi pai de um anjo. Mas não, esse anjo deu trabalho também. Esse anjo também deu muito trabalho, mas graças a Deus eu fui realmente muito agraciado. Então, na sua visão, como que os pais, principalmente nessa geração, né, devem plantar a semente da fé no coração dos seus filhos? A gente tem uma grande ideologia hoje social, que tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impede o processo de educação tradicional e dá muita liberdade exatamente para as crianças que não sabem tomar as devidas decisões. Porque você só pode tomar uma decisão quando você está enriquecido de informações, de dados, que te dão suporte para ter uma decisão. Então, pedir uma criança, determinar que uma criança seja dona da sua vontade com assuntos muito sérios, sem ela ter uma vivência e um conhecimento das consequências das decisões, não é um equívoco, na realidade. O que é natural? O natural é os pais darem um bom exemplo para que as crianças aprendam a fé pelo ouvir e respeitar o livre-arbítrio para que ela possa ter espaço para ter as suas vivências, ter as suas experiências, vivenciar e aí saber tomar decisões baseado num processo reflexivo com informações. Então, o que você fez com Pedro, né, e esse retorno que ele deu, mostra que vocês fizeram exatamente isso. Deixaram ele num ambiente favorável para o autoquestionamento dele, e não em cima de uma opressão, Sim. que eu, na realidade, eu tive. Né? Minha mãe era ministra da Eucaristia, substituiu o padre, e eu tinha as pastorais e a atuação na igreja como ativismo. Então, uma coisa era respeitar o horário e frequência. Uma disciplina de rotina, não uma disciplina espiritual. Né? O Pedro, pelo que relata, ele estava tendo uma disciplina espiritual. Sim. Eu tive já, na minha adolescência, uma disciplina ativista, ideológica. Então, hoje, na idade que eu tenho, eu consegui me restabelecer, mas depois de muitos anos
de tentativas de outras. Tentei me isolar, não funcionou. Né? Então a gente sabe, se Deus me deu dons, me deu propósitos, e eu exatamente corro deles, Deus não me pune de forma drástica, mas também Ele não me abençoa como eu quero, porque Ele não é o meu empregado, Ele não tem que atender o que eu quero. E eu também não atendo o que Ele quer, então eu fico nem lá e nem meio cá. Eu não fico nem frio e nem morno, nem frio nem quente, eu fico morno. E biblicamente morno é algo que se vomita. Então, o que eu hoje, na idade que eu estou, percebo? Deus me conserva, né, com uma inteligência, com dons e com propósitos que eu preciso executar. Nós precisamos encontrar a nossa missão. Então, se eu tenho facilidade, né, de algumas habilidades, eu preciso colocá-las a serviço. Né? E até agora, recentemente, vem surgindo a oportunidade, que essa igreja vai participar com alguns membros do curso de Capelania Internacional. Sim. E exatamente a lição de ir nos hospitais, presídios, trabalhar com pessoas que têm essas dores. Né? E entendendo que era o meu momento, lá estarei. Pessoal, a irmã Lenita aqui, ela é esposa do Ronaldo, e ela tá de ajudadora, tá? Ouvinte ajudadora. Mas ela é assistente social que trabalha exatamente no problema das pessoas. Sim. Né? Sim. Qual o papel e aí isso aqui é importante, porque em tudo isso que a gente está falando aqui, eu até já dei uma deixa há pouco tempo atrás, aqui, alguns minutos atrás, tudo isso aqui tem que ser nutrido pela oração. E aí naquele momento que a gente não quer, a gente não quer orar, que a gente está cansado, porque, gente, de verdade isso aqui, quem passa por isso sabe. Olha, quarto escuro, sem falar com ninguém, nem com você mesmo. Muito menos orar. É tudo que a gente quer. Ali, ó, parado. Eu confesso para vocês que já teve dia de chegar gente no meu portão e eu ficar com raiva. Porque eu não queria ver ninguém. E é lógico que a gente faz tratamento, toma remédio e tudo. E mesmo assim, a gente ainda sente o desejo de, às vezes, estar em casa, sem compromisso com ninguém. Então, orar já é um exercício difícil, né? Normalmente, orar não é algo que você fala assim, como eu gosto de orar. Sim. Você tem necessidade de falar com Deus. É um exercício diário e que você vai continuamente fazendo e aquilo ali já fica uma coisa natural. Mas é tanto que não é tão fácil orar, que quando Jesus ele chega no dia do Getsemane, que ele fala para os seus discípulos, fica aqui que eu vou ali orar, quando ele volta os caras estão dormindo. E não foi uma vez, foram 3 vezes. Então, o exercício não é muito fácil. Então, qual o papel da oração na sua caminhada de fé e como ela impacta nas suas decisões? Porque assim, quando você ora, você estreita o caminho, a comunhão, você estreita o laço com Deus. E aí as decisões, por incrível que pareça, elas ficam mais claras na sua mente. Você tem mais tranquilidade e segurança. Então, como isso impacta na sua vida? Agora, a forma de orar, né, quando a gente está sendo líder, normalmente a gente busca terminologias, frases de impacto, e a gente até estuda, né, um processo de início, meio e fim, no processo de oração, contextualiza isso. Na realidade, o que eu aprendi de oração não é nada realmente do que Deus precisa da gente. Né? A forma de orar, eu descobri que é individual. Tem pessoas que falam assim, eu não vou orar porque eu não sei orar. Todos nós sabemos orar porque exatamente a oração é um diálogo. Né? E quando você entende que Deus é o seu Criador, mas muito mais do que o seu Criador, que você tem que temer, é algo que você é alguém próximo, está dentro de você, está fora de você, está em todo o ambiente que você está. Porque Ele fez todo o ambiente e te inseriu nele. Né? Nós não somos evolucionistas, somos criacionistas. Então, Deus não é algo distante, é algo
É algo dentro. Então, a oração, para pessoas que têm maturidade, ela não tem uma estrutura formal, né, pronta. Ela é um diálogo com aquele meu Senhor, porém meu brother. E se não tivesse intimidade de falar assim, eu vacilei, assim, sabe? E só repetir a oração pronta, simplesmente é um mantra. É um mantra que às vezes pode só virar uma melodia, né? Um texto poético, bonitinho e tal, e a gente não vem a sentir o significado das palavras. Então, para mim, a oração é um diálogo que surge um combinado para se fazer na ação fruto daquela reflexão. Então, para mim, é um diálogo com Deus, consigo mesmo também, e que a partir dali decide ser alguma coisa. Sim. Tem até uma questão aqui que eu nem vou colocar como pergunta, porque a gente já falou muito disso aqui. Qual o papel da oração na sua caminhada? Não foi isso. A fé pode ser influenciada pelas circunstâncias ao nosso redor e como lidar com isso? Claro que pode. A fé ela é influenciada pelas circunstâncias o tempo todo. A gente está falando exatamente disso aqui. Sim. Se a fé não fosse influenciada, nem existiria um pó de fé. Porque, por exemplo, vamos a um exemplo à luz da Bíblia, né? Sim. Circunstâncias. Jesus, os discípulos estão no meio do mar, dentro de um barquinho, e de repente eles olham para o mar e viram quem? Fantasma. O fantasma. Na visão deles. Na visão deles. Um fantasma. E aí o fantasma está ali, aí Jesus falou, não, sou eu. Sou eu, desce do barco e vem. Aí Pedro falou assim, não, se é tu mesmo, eu vou. Manda que eu vou. Aí Jesus falou, tu vem. Aí Pedro, desceu do barco. E quando ele desceu do barco, ele começou a caminhar em direção a Jesus, ele foi influenciado pela circunstância. E qual era a circunstância? O mar, as ondas, o vento. Ele falou assim, peraí. As distrações. Eu estou em cima. Como assim eu estou andando em cima da água? Não tem como. Aí Pedro afundou. Então, eu tenho certeza, nós somos influenciados o tempo todo pelas circunstâncias, né? A nossa fé, ela é posta à prova todos os dias. Não é isso? E Deus acaba desbloqueando questões na gente, dentro das nossas dores, para que a gente possa desbloquear outras pessoas. Então, eu descobri o seguinte, que Deus trabalha dentro dos propósitos, nos capacitando. Como capacitar alguém só com as alegrias? Não, Ele também nos capacita com as nossas tristezas. Sim. Então, se tu sentiste a dor da perda, né? Eu também, e outro também, nós temos condições de ajudar outras pessoas com essa dor, não como a sua, não como a minha, mas semelhante. O semelhante não significa igual, né? Então, assim, esse grupo precisa crescer, né? Grupo de pessoas que fazem um processo de diálogo, porque não é toda pessoa que eu posso falar esse assunto, assim como o seu, assim como o outro. Então, a gente precisa ser bons ouvintes de outras pessoas que têm a mesma dor, bons praticantes num processo de recuperação de nós mesmos e sendo referência para o outro. E a gente modelar um ao outro e caminhar. Porque nós ainda somos seres viventes. Exatamente. E o ponto, a gente ainda está aqui. E a vida, por pior que seja essa frase até meio grossa, mas a vida continua. Sim. Deixa eu falar. Agora tem uma coisa aqui, e a gente vive isso. A meu sogro, ele acabou de perder a esposa dele no casamento de 67 anos. A mãe da minha esposa, e ele está morando na mesma casa, na mesma cidade, só que agora sem ela, sozinho. Ele tem 90 anos de idade. E esses dias eu vi a Tânia conversando com ele, e ele falou assim, estou esperando passar pelo menos 6 meses para eu me acostumar. Aí que vem a pergunta que eu quero te fazer agora. Você já superou? Não houve uma superação. A gente tem que ter um tempo de luto, mas a partir de tal data que a gente se autodetermina, né, a gente precisa começar a trilhar outros caminhos, buscar outras distrações, outras coisas, mas superar a gente não supera. Então, porque assim, eu vivo
dias e dias. Tem dias que a minha vida aparentemente está tranquila, está normal, a gente até brinca, se diverte, mas existe algo que falta. Eu não sei quanto tempo, não sei como vai ser, mas eu clamo a Deus para que um dia eu tenha mais tranquilidade. Eu falo para algumas pessoas que a vida de repente se tornou um fardo pesado de carregar. E eu duvido, que você falou que não superou, eu duvido que a gente consiga superar isso. Principalmente quando a lei natural da vida é alterada. O curso natural da vida é alterado. Então eu tenho usado muito exemplo para as pessoas. E eu tenho dito às pessoas, eu estou reaprendendo a viver igual a pessoa que perde uma perna. Ela vai saber, minha perna não está aqui, eu preciso andar de muleta, e se eu não usar essa muleta eu caio. É mais ou menos o processo que nós estamos vivendo. A gente está se readaptando, pensando como vai ser, porque em tudo. A gente está gravando esse episódio aqui agora e já passou pela minha cabeça 1000 vezes. Se o Pedro estivesse aqui, ele tinha dado 1000 ideias. Eu mandaria para ele, falaria, ver o que precisa melhorar. Sabe? Então são coisas de vivência. Assim, nós tínhamos uma vivência de amigos. A gente conversava sobre tudo, falava de piadas sem graça, que só a gente entendia, coisas que só a gente sabia. A última vez que eu fui para São Paulo e Pedro estava lá, que estava aqui entre nós, ele me buscou no aeroporto e me levou para o supermercado. Passeio bom. Ele falou assim, rapaz, você está cansado? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu estou precisando ir fazer compra, a gente podia passar logo lá no mercado, né? Vamos. E aí no mercado, a gente comprando lá e comprando, conversando, dando risada. E de repente ele me olhou e falou assim, você pensou o que aí? E eu realmente tinha pensado algo que eu não posso nem contar o que eu tinha pensado. Aí ele falou assim, você pensou o que aí? Eu falei assim, por quê? Ele falou, não, porque eu conheço sua cara quando você está pensando besteira. Aí eu falei para ele, não Pedro, eu pensei isso. Ele quase rolou no chão de rir do que eu contei para ele, que era algo assim, que não dava para pensar. Então assim, a gente era muito amigos. E de repente eu me pergunto, como que eu vou superar? Tem uma palavra chamada ressignificar. E existe uma outra palavra que é modelagem. Eu descobri que tudo na nossa vida é as nossas percepções. Do jeito que a gente percebe algo, a gente tem um sentimento de revolta, de ira ou não. Então, o que eu ressignifiquei em relação à minha filha, que se chamava Bárbara, foi o seguinte: Deus mandou para mim um anjo que ficou comigo um curto período, mas que me deu uma grande sensação permanente. Então eu não vou superar e nem desejo superar, a partir do momento que eu tive essa nova percepção, né? Qual a mensagem que Deus entregou e usou aquela criança que morreu nos meus braços, que eu vi o embaçar dos olhos no meu braço? É aquele sentimento todo que eu... Qual foi a mensagem de Deus com aquela mensageira de Deus para mim? Então, a partir do momento que eu botei isso em pauta, a minha vida passou a ter outra conotação. Assim, Ronaldo, é interessante isso aí. Mas eu toda vez que tenho mais é porque tem um adendo, né? Não, eu tenho muito cuidado, porque, e até eu falo com a psicóloga, né? Se bem que nunca mais eu fiz sessão. A gente tende a romantizar muito as coisas, né? Sim. E aí eu tenho muito medo dessa romantização. Porque a verdade nua e crua é que
temos fé em Deus, acreditamos nele, sabemos que tudo está regido por ele, debaixo da terra tem um propósito nele, mas nós não o vemos. Sim. Então, o ser humano, ele precisa de respostas. E você foi bem quando você falou que muitas respostas Deus não vai dar, ele não é obrigado a dar respostas. Porque não sou eu, não é ele que me serve, eu que sirvo a ele. Ele é o Senhor, ele é o dono de tudo. Então, eu tenho medo de romantizar e as pessoas realmente não entenderem, porque nesse exato momento vai ter pessoas que vai estar passando pelo processo, que vão estar chorando, que vão estar sofrendo, que vão estar com uma dor incurável, que é uma dor incurável, ela tem remédio, paliativos, mas é uma dor incurável, e a gente não pode cair no erro de falar assim, não, tudo é Deus, tenha paciência, só que às vezes a pessoa não quer ouvir isso. Às vezes a pessoa quer ser aquele filho que senta no chão e dá calundu. E dá para entender, entendeu? E aí, como eu estava falando há alguns instantes atrás, e Deus entende, Maneni. Entende. Deus entende quando você chega para ele e fala assim, não estou entendendo. Peraí, que brincadeira é essa? É isso aí. O que o senhor resolveu fazer? Entendeu? Eu preciso de resposta. E Deus, ele não é esse cara, essa pessoa, esse ser cruel de me olhar e me punir porque eu estou com dúvidas. E me punir porque eu quero saber. Não, ele... E aí o salmista vai dizer assim que o Senhor, ele olha para nós e conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E ele respeita. E ele fala assim, rapaz, ele está sofrendo, olha que coisa, é porque ele não viu ainda. E aí não tem como falar disso e não falar de Romanos, acho que é Romanos 8, 12, 8, 18, que fala assim, que os sofrimentos e as agonias e as dores que nós vivemos no tempo presente não se compara à glória que há de se manifestar. Exatamente. Mas isso é pela fé. Isso é pela fé. Então tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, todas essas dores, elas não chegarão perto daquilo que está preparado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, apesar de tudo, apesar das agonias, apesar das dores, eu preciso entender que o meu coração é dele. Exatamente. E aí é muito interessante isso aqui. Eu estava até conversando com pessoas essa semana, eu falei assim, eu tenho segurança, a tranquilidade de dizer que o meu coração não se curva a outro Deus. O meu coração não se curva a outro ser. A minha vida não se curva a ninguém, a não ser que seja o Deus autor e consumador da vida. É só para ele. Mas as perguntas estão aí, as dores estão aí, as agonias estão aí. E para a gente fechar, eu quero perguntar, assim, trazer à tona um questionamento que é muito pertinente. Olhando para as comunidades cristãs, dentro da igreja hoje, né? De tudo que a gente tem falado daqui, das dores, das agonias, você acha que, na sua opinião, você acha que dentro das nossas comunidades cristãs, nós estamos vivendo e praticando, sendo impactados pela fé? Ou estamos vivendo de maneira superficial e quando realmente é hora do confronto, é hora da dor, é hora da perda, a gente simplesmente fala assim, não vai dar? Olha, a gente vê muitas igrejas pregando apenas provérbios. E a gente vê muitas igrejas pregando muito o Evangelho. A gente não vê igrejas trabalhando no Apocalipse. E aí, quando se trabalha o Apocalipse, as pessoas entram em pânico. E a gente começa a perceber que as igrejas, que tem muitas igrejas por aí, levando o nome de Deus, não são verdadeiras igrejas, são clubes sociais. Na realidade, as igrejas têm a saída da igreja para a pizza, tem para a rua, tem para moda, né? É muito legal ver aquele grupo de pessoas vestindo parecido, lançamento, moda, perfume, cosméticos, né? Batom ou não, né? Mas quando vem alguém realmente destruído, a gente não tem pessoas que passaram a dor que elas passaram, que saiba cobri-las.
Igreja, eu aprendi, depois de muitos anos, que tem obras. Obras para as viúvas e para os órfãos. A parte social, ela precisa, porque uma vida em comunidade precisa ter o entretenimento, precisa ter a moda, precisa ter. Mas quando a gente vê igrejas apenas com a promessa, a vinda da fé de promessa de riqueza, a gente percebe que realmente não são igrejas, né? E a gente precisa ter ministérios, grupos e subgrupos de pessoas que tenham tido aquele dom, aquela dor para exatamente cuidar. Hoje, a gente só pode chamar, na minha opinião, uma igreja como igreja que tenha um ministério de assistência social para dar realmente suporte a indivíduos e famílias destruídas, que estejam com a fé abalada, que estejam doentes, que estejam com problemas de moradia, problemas de alimentação, problemas de saúde. A partir do momento que a gente abraça esse tipo de pessoa que está com a fé abalada e que toda a estrutura física e social acompanhou aquele estado psicológico da fé abalada, a gente pode chamar que é uma igreja. Então, em suma, você está dizendo que nós, como igreja, e aí de um modo geral, nós precisamos praticar os bons costumes da igreja primitiva, né? Que a Bíblia dizia vai dizer que eles eles cresciam na comunhão, na oração E no partir e no do partir do pão. pão. Exatamente. Esses são os 3 pilares que mantinha Exatamente. a igreja primitiva. Se a gente não tiver um grupo estruturado para dar assistência a pessoas nos seus problemas, como a gente vai dar um bom testemunho de que que adquiriu uma empresa, um carro bom, uma roupa boa, uma boa aparência, uma boa educação, aquele indivíduo, se a gente não oferecer ele uma condição mínima para ele acompanhar e aumentar o network dele, e aumentar o marketing de relacionamentos, dar suporte para que ele possa desenvolver seus dons, como a gente vai querer que ele também desenvolva seus propósitos? É isso aí. E isso tudo está inserido no contexto da igreja, tá? Sim. Porque quando eu falei, não é só o Pó de Fé não vai falar só do lado espiritual, daquela coisa toda. Não, nós vamos falar sobre tudo, porque às vezes a gente acha que tem coisas que não tem nada a ver com a igreja, e tem muito a ver. Total, tem muito a ver, total, é total isso aqui. total. Então, é exatamente isso aí, a gente precisa fortalecer a fé em todos os âmbitos da sociedade, né? A gente precisa se fortalecer como igreja, como indivíduo, como comunidade, principalmente como irmãos. E o discipulado, ele se faz necessário para essas pessoas. Então, se chega uma pessoa com uma determinada característica de dor, né, uma dor X, a gente precisa aproximar aquela pessoa de uma outra pessoa que já passou por aquela dor para acompanhá-lo. Sim. A partir do momento que a igreja faz isso, ela vai crescer em propósito. Não, eu pretendo, Ronaldo, assim, de verdade, eu pretendo, porque o primeiro ano foi catastrófico, né? Mas eu pretendo criar uma comunidade onde nessa comunidade só tenha pessoas que tiveram perdas relevantes na vida, né? Para que a gente possa compartilhar experiências, igual a gente está fazendo, trocando ideias aqui, compartilhar experiências, viver a dor do outro, nossa, me fugiu a palavra, não é resiliente, me fugiu a palavra aqui agora, entender, né, estar do lado ali, sentindo a mesma coisa e um ajudar o outro, de alguma forma, né? O problema ideológico é que uma pessoa ignora a dor do outro. Sim. Né? No nosso caso, a gente não ter uma estrutura ideológica, a gente respeitar a dor do outro. Sim. E aí, no contexto, fora aquele assunto da dor específica, a gente então inseriu no que ele se auto-excluiu. Então, assim, se ele excluiu de pessoas, a gente que já passou por isso sabe que ele vai passar. Eu, por exemplo, passei anos de auto-exclusão. Né? E eu luto contra essa autoexclusão todos os dias. Eu passei de forma dramática. E é impressionante. A Tânia, Exatamente. vocês não têm noção
E tem muita gente, infelizmente, tem gente que não entende, tá? Sim. Tem gente que não entende. Sim. Por exemplo, assim, a Tânia... Sim. Ô, Tânia, tô indo na sua casa, a Tânia fala assim, olha, eu não queria receber ninguém. Não vem agora não. Hoje eu não queria. E às vezes tem gente que se magoa. Ah, mas como assim? Não, mas não quero. Eu não quero, eu quero ficar sozinha, eu quero ficar aqui no meu carro. Mas a casa está desarrumada? Não. Mas tem algum problema? Não. Eu só quero estar Não, aqui. eu não quero nem te responder. Exatamente. Essa conversa aqui eu nem queria. Eu não queria. Né? Ele isso vai aí. ficar relembrando a dor que a Exatamente. pessoa não quer Então, esquecer. pessoas como nós sabemos respeitar isso, e pessoas como nós, se for um outro como nós, é mais fácil permitir a invasão. Esses dias eu tava conversando com a Suilana, né? E a gente tem, graças a Deus, tem uma relação muito boa. E aí eu tava conversando com ela, aí eu falei pra ela assim... Eu perguntei alguma coisa pra ela. E ela respondeu muito monossilábica. Aí eu falei pra ela assim, não tá bem, né? Ela falou assim, e qual dia que eu tô bem? Aí eu falei, amanhã eu converso com ela. Você entendeu? Amanhã eu converso com ela, não vai ser hoje que a gente vai conversar nada. Então, é você entender. E eu quero estar perto dessas pessoas, entendeu? Eu quero estar perto porque na dor a gente aprende, né? Ó, vocês mandaram algumas perguntas para mim aqui no Instagram e eu mesmo vou me perguntar. Vocês me perguntaram, eu vou ler aqui e vou responder de maneira muito rápida e sucinta aqui, tá? Vocês são curiosos. Vocês me perguntaram aqui como eu conheci a Tânia. Faz muito tempo eu não lembro mais, né, zoeira? Não, eu cantava na igreja, aí tinha uma banda que eu sempre dava uma palhinha lá, e a gente se conheceu nesse contexto de igreja, a gente cantando em igreja, aquela coisa toda. Antigamente, no nosso tempo de jovem, tinha muito congresso, né? A gente saía de uma cidade para outra, para os congressos. E nesses congressos aí, eu conheci a Tânia. Ela foi esperta, né? Viu que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Namorou comigo e não deixou ninguém mais. Aí, já viu, né? Qual a lição você aprendeu? Eu aprendi várias lições, várias. Mas de todas as lições, e parece que é chover no molhado. Porque quando a gente sente, na verdade, tem coisas que a gente fala a vida inteira, mas que a gente só aprende quando sente. Na própria carne, própria pele. E isso que eu vou dizer aqui eu aprendi. A gente fala a vida inteira, nós não somos nada. Nós não somos nada, nós não somos nada, nós não somos nada. Aí quando você tem uma perda desse tipo, aí você realmente entende o sentido de não ser nada. Porque não existe nada que você possa fazer. Tipo assim, ó, a notícia veio, Pedro faleceu. Não existe. Eu podia chorar, eu podia espernear, eu podia xingar o mundo todo. Eu podia fazer o que fosse, eu era nada. Você entendeu? Eu não podia mudar ali. Não podia mudar. Eu podia ligar para que fosse. Ninguém ia poder fazer nada. Então, realmente, a grande lição que ficou para mim, e do momento, a gente aprende no momento pior, difícil, mais difícil da vida, é que realmente nós não somos nada. Essa é a lição. A gente é pó e cinza, e se Deus quiser agora me levar, ninguém vai poder fazer nada, porque nós não somos absolutamente nada. Qual o maior desafio e como você supera? Meu maior desafio hoje é levantar todos os dias e sair da cama. Todos os dias. Então, assim, eu estou trabalhando feito um louco e tentando não ficar prostrado, porque o meu maior desafio todos os dias é sair de casa, olhar o mundo do lado de fora do portão e falar assim, vamos lá, você tem mais um dia para seguir. Então isso é um desafio ainda muito forte, é um desafio muito forte para mim diário, é sair dentro de casa. O que me motiva é a fé. É a fé. O que me motiva é a fé. Eu tenho fé em Deus, fé. Eu assisti um filme, eu indico para vocês, 90 Minutos no Paraíso. Você já viu? Não. Esse filme me fez ver essa questão por uma nova perspectiva. Eu recomendo para qualquer um. 90 Minutos no Paraíso. Esse filme é espetacular. E então, eu sou motivado pela fé e muito depois que eu vi esse filme, ele me elucidou algumas questões, ele me trouxe algumas respostas próprias, né, particular. Então, eu sou motivado todos os dias pela fé. Essa aqui eu já falei, até a gente já falou assim, já questionou Deus? Muito, todo dia. Não é que eu já questionei, ainda questiono. Todos os dias. Por que o meu filho? Por que isso? Por que aquilo? Mas agora. E é o que mais me deixa assim, nesse questionamento é, poxa, o cara tinha uma filha de 53 dias, poxa. Que isso? Você não sabia? A filhinha. Você não sabia que ele tinha uma filha de recém-nascida? É sério? É sério isso aqui?
O senhor não sabia que ele tinha uma filha recém-nascida? Que é isso? E aí você chuta o pau da barraca mesmo. Fala, que é isso, rapaz? Sabe? Mas é só questionamento. Ele vai me responder um dia? Não. Se ele quiser, não. Se ele quiser, sim. E graças a Deus eu tenho essa consciência até, tá? O que não me impede de continuar sendo Heleno. E para terminar aqui, o que eu acho dos fã-clubes? Eu acho espetacular. Eu conheço a Ana, que já veio na nossa casa. A Ana já veio na nossa casa 2 vezes. Ela veio no aniversário da Zoe e veio uma outra época, acho que foi final de ano. Conheço a Milena pessoalmente, já conheci a Priscila, que é de São Paulo. E eu já falei com vocês, se dependesse de mim, eu faria uma festa na minha casa só para vocês. Líder de fã-clubes. Que vocês são espetaculares, vocês têm um carinho muito grande. Não sei onde vocês acham tanta foto feia, principalmente minha, para postar. Mas é o que tem mantido vivo, né? Essa memória, essas lembranças boas, né? Vocês são top, espetacular. Eu amo vocês de coração e que Deus continue vos abençoando. E para fechar aqui, eu quero agradecer a presença do Ronaldo, nosso amigo particular. Que Deus continue te abençoando, te dando discernimento daquilo que Ele quer que você faça. Que seus projetos sejam uma bênção na mão de Deus, né? E que abençoe pessoas também. A irmã Leni, ela é agente social, né? Assistente social. Então está lidando aí com os desafios da vida do ser humano, do cotidiano. Uma outra oportunidade, nós vamos trazer aqui uma pessoa da área da medicina e seria interessante a senhora estar também nesse dia, porque nós vamos bater um papo sobre o ser humano, como manter uma chama viva em meio a tanta dificuldade, né? E que o que a gente mais vê no ser humano é dificuldade. Te agradeço pela sua presença, estar de cooperadora, né? Leonardo. Meu Deus do céu, adjutora. Mas virar o convite oficial, e aí esse dia a senhora vai falar muito aqui, tá bom? Quero agradecer também aqui a minha equipe de bastidor, né? A Ana Luísa, João. Quero agradecer já ao espaço aqui que foi cedido, que nós não estamos na nossa casa, né? Nos foi cedido um espaço aqui pela nossa igreja. Eu sou muito grato a Deus pela força de vocês. Nós iremos voltar em breve, nós vamos estar com outras pessoas aqui, vamos abordar alguns temas que não é só sobre perdas. Nós vamos falar de juventude, vamos falar de saúde, vamos falar de educação, vamos falar sobre tudo, né, nesse podcast aqui. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam totalmente abençoados por Deus e não deixem de assistir e compartilhar. Já nos segue aí, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos alguma coisa aqui, você será avisado automaticamente. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. Amém.